Oi, meu nome é Giovana e sejam muito bem-vindos ao canal Amor e Livro. Hoje eu vou falar sobre o livro Elefante Não Esquece, de Agatha Christie. Esse aqui, ó. Já vou avisando, esse vídeo tem muitos spoilers. Então, se você ainda não leu esse livro e quer, saber de tudo na hora, é melhor você parar o vídeo e ler e depois você volta. Bom, a história começa com uma personagem que eu gostei bastante, que é a Ariadne Oliver. Ela é uma escritora de livros de mistério e está participando de um evento literário quando uma mulher faz uma pergunta muito estranha. Ela simplesmente chega e pergunta uma coisa parecida com quem matou quem? Ou o pai matou a mãe ou a mãe matou o pai. Imagina alguém chegar do nada e te perguntar isso. A Ariadne fica sem entender nada. Aí ela descobre que a pergunta tem a ver com um caso muito antigo sobre um casal chamado Ravenscroft. Anos atrás, os dois foram encontrados mortos perto de um penhasco com uma arma por perto. A conclusão foi que um matou o outro e depois se matou. Só que ninguém sabia qual dos dois tinha feito isso. Foi o marido? Foi a esposa? Ninguém sabia. E aí você pensa, tá, mas por que alguém tá perguntando isso anos depois? Porque a filha do casal que morreu, a Célia, quer se casar com o filho da mulher que fez essa pergunta, a senhora Burton Cox, que, é o Desmond. E a mãe do noivo, ela quer descobrir a verdade sobre os pais da futura nora antes, né? Eu achei isso muito absurdo, pra falar a verdade. Porque imagina você querer casar e começar uma vida nova e construir uma família nova e alguém começar a investigar um crime que aconteceu com seus pais décadas atrás. Mas se ela não tivesse feito isso, não teria livro, né? Então a Ariadne fica meio curiosa. Não, no caso ela fica tão curiosa quanto eu, né, quando eu tava lendo isso. E ela vai conversar com o Poirot. E aqui eu preciso dizer uma coisa. Eu adoro quando os personagens ficam curiosos igual ao leitor. Porque a Ariadne, ela é muito humana, sabe? Ela praticamente vira a gente dentro da história. Ela quer saber o que aconteceu e eu, obviamente, também queria. O problema é que o caso aconteceu há muito tempo, então não vai ter pegadas, não tem impressões digitais, não tem pistas fresquinhas, não tem nada. E só pessoas lembrando do passado. E daí vem o nome do livro, Elefantes Não Esquecem. Porque, elefantes tem esse negócio de ter muita memória, né? A gente acha isso. E a Ariadne diz que vai fazer essa caça a elefantes, que no caso são as pessoas que lembram sobre o casal Ravenscroft. Nisso, os dois, Poirot e a Ariadne, mas a Ariadne, eles vão em busca desses elefantes. E aí aparece um problema gigantesco, porque algumas pessoas lembram das coisas de jeitos diferentes. Então, algumas vão esquecer de detalhes, outras aumentam a história de verdade, outras contam fofocas como se fossem fatos. Então, o Poirot praticamente precisa montar um quebra-cabeça usando memórias. E eu achei essa parte muito legal porque eu tentava descobrir junto com ele. E sendo sincera, eu não descobri, tá? Eu tentava criar várias teorias enquanto lia, mas a Agatha Christie foi me enganando o livro inteiro. E uma coisa que eu gostei bastante é que não parece que o Poirot tá investigando um assassinato. Parece mas que estavam tentando montar um quebra-cabeça que alguém desmontou há anos. E cada pessoa que ele entrevista lembra de uma coisinha diferente. Uma fala de cachorro, outra fala de viagem, outra fala de conversa estranha. E aí você fica pensando, tá, mas o que isso tem a ver com crime? Só que aos poucos tudo vai se encaixando. Enquanto isso, a gente vai conhecendo mais sobre os Ravenscroft. E o mais estranho é que quase todo mundo, fala bem deles. Sabe quando num livro você já percebe que uma pessoa é suspeita? Então, aqui não. As pessoas, todo mundo gosta deles.
Eles pareciam felizes, né? Tinham amigos, tinham uma vida aparentemente normal. Então eu ficava me perguntando, como é que essa história terminou tão mal? E aí é que as coisas começam a aparecer esquisitas, começam a aparecer algumas coisas esquisitas. Pequenos detalhes, comentários estranhos, histórias que não parecem fazer sentido. E uma das coisas mais importantes do livro envolve as duas gêmeas, a Margaret e a Dorothy. Quando esse assunto apareceu, das gêmeas, eu não dei muita importância. Eu pensei, ok, duas irmãs gêmeas, né? Tipo, que detalhe fofinho, né? Elas são irmãs. Mas depois eu descobri que esse era um dos detalhes mais importantes da história inteira. Eu adoro quando a Agatha Christie faz isso. Ela coloca uma informação na sua frente, você vê, você lê, mas não percebe o quanto é importante. Você, né, fica na mente, mas você descarta, né? Tipo, tá. E aí, quando você chega no final, você pensa, como eu não percebi isso antes. Conforme a investigação continua, Poirot começa a perceber que algumas pessoas estão lembrando das coisas de forma errada, que, né, já era de esperar. E isso é uma coisa muito interessante no livro, né? Porque normalmente a gente pensa que a memória é uma gravação, mas não é. Então as pessoas esquecem, confundem, misturam histórias, inventam detalhes sem perceber. Então, Poirot não precisa apenas descobrir o que aconteceu. Ele precisa descobrir quais lembranças são verdadeiras e quais não são. E eu achei essa ideia muito diferente dos outros livros de mistério que eu já li. Porque o mistério não tá escondido na pista. Ele tá escondido dentro da cabeça das pessoas. E aí a história vai chegando perto do final. E aí vem a grande revelação. Então, mais uma vez, spoiler, tá? Spoiler. Se você não quer saber do final do plot, foge, tá? Você já deve ter fugido, mas, né? Agora vai vir o grande plot. No final, o Poirot acaba descobrindo que a verdade era muito mais complicada do que se imaginava, né? Já era difícil, mas, né? Então, existiam duas irmãs gêmeas, a Margaret e a Dorothea. Elas são tão parecidas que praticamente ninguém consegue diferenciar as duas. Só que a Dorothea tinha sérios problemas mentais e isso acabou causando uma série de acontecimentos trágicos, incluindo a morte de um dos filhos dela. Em determinado momento aconteceu uma troca de identidade entre as irmãs, né? Porque a Margaret acabou morrendo, né? Assassinada pela Dorothea. E a Margaret pediu pro Alistair, que é o esposo dela, fingir que a Dorothea era, na verdade, a Margaret. E a Dorothea tinha morrido. E aí, quando eu cheguei nessa parte, eu precisei parar um pouquinho e pensar. Tipo, eu fiquei assim, peraí, então quem era quem, né? Porque essa é exatamente a mesma reação que a Agatha Christie quer que a gente tenha. De repente, várias coisas que pareciam não fazer sentido começam a fazer sentido. Várias pistas que estavam espalhadas pelo livro inteiro finalmente se encaixam. Eu gosto muito quando o livro faz isso. Porque não parece que o autor tirou uma solução da cartola. Parece que a resposta estava ali, né, o tempo inteiro. A gente só não percebeu. Poirot acaba descobrindo que toda a história que as pessoas acreditavam durante anos estava errada. A verdade tinha sido escondida e algumas pessoas sabiam parte dela. Outras desconfiavam, mas ninguém conhecia a história completa. E quando finalmente tudo é revelado, né, pelo Poirot e pela Zélie, que era empregada do casal, a gente entende que por que o mistério permaneceu sem solução durante tanto tempo. Porque ninguém estava mentindo exatamente. As pessoas só não conheciam todos os fatos, né? E isso muda completamente a forma como você vê a história. Quando eu terminei o livro, eu fiquei pensando bastante sobre o título.
Porque no começo, você pensa assim que era só um título fofinho, né? Elefantes não esquecem. Mas depois eu percebi que era muito importante para o livro. Os elefantes não são animais, são as pessoas. As pessoas que guardam lembranças daquele acontecimento por anos. Mesmo quando elas não entendiam completamente o que tinham visto. Mesmo quando elas não sabiam que aquelas lembranças eram muito importantes. No fim, foram justamente as pequenas memórias que permitiram Poirot descobrir a verdade. E agora, falando da minha opinião, eu gostei bastante desse livro. Talvez ele não seja o mais emocionante da Agatha Christie. Também não é aquele livro cheio de ação ou cheio de suspeitos entrando e saindo o tempo inteiro. Mas eu achei ele muito inteligente. Principalmente porque a investigação é construída através das conversas. E eu gosto quando o livro me faz prestar atenção nos detalhes. E esse faz exatamente isso. Outra coisa que eu gostei foi a Ariadne Oliver, porque ela deixa a história mais divertida. Ela faz perguntas que eu também faria, fica curiosa, fica confusa, às vezes entende as coisas erradas. Então eu me identifiquei bastante com ela. Já o Poirot continua sendo Poirot. Ele percebe coisas que ninguém mais percebe. E pode ser até irritante, né? Porque ele entende tudo e eu continuo perdida. Às vezes até eu tenho que voltar para reler, para tentar entender o que tinha acontecido. Mas acho que essa é justamente a graça dele. No geral, eu daria uma nota bem alta. Talvez entre uns 9 e 10, sinceramente, tá? Sincerão. Não porque ele seja perfeito. Ele é muito bom, tá? Mas ele traz uma ideia diferente dos outros livros da Agatha Christie. Ele mostra que os mistérios não ficam apenas em objetos ou documentos. Às vezes, eles ficam guardados nas pessoas, nas memórias, nas histórias que elas contam. E até nas histórias que elas deixam de contar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês já leram Os Elefantes Não Esquecem, me comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse livro, que é muito bom. Vocês descobriram a solução antes de Poirot? Eu duvido, tá? Porque eu definitivamente não descobri. E se vocês gostam dos livros da Agatha Christie, deixe sugestão de outros livros que vocês gostam de ver aqui no canal. Muito obrigada por assistir. E não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!